Olá, alunos! Vamos dar início à nossa terceira aula da disciplina de Gestão de Florestas e vamos falar sobre o uso sustentável das florestas. Vamos começar, então, fazendo um breve histórico sobre a exploração das florestas. A humanidade, ela depende das florestas há milhares de anos. Há milhares de anos, o homem ele vem usando da floresta, tirando recursos da floresta, como a alimentação, a madeira para a construção de abrigos e para a lenha. E há cerca de 10 mil anos, pessoal, aconteceu um evento muito importante, que foi a fixação do homem em um determinado local. Ele deixou de ser nômade. E esse acontecimento, ele fez com que o homem sentisse a necessidade de ter o seu alimento perto de si. Foi então que ele resolveu cultivar os alimentos e criar os animais. E foi aí que aconteceu um fato muito importante na história da humanidade, que foi o surgimento da agricultura e da pecuária. E com o passar dos anos, novas civilizações foram surgindo e também ocorreu o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, o que levou a humanidade a buscar novos locais e precisar de mais locais para a produção de alimentos e avanço das cidades, aumentando a necessidade de madeira. Porém, pessoal, com a utilização dos recursos de uma forma desordenada, não havia preocupação de que os recursos florestais eram finitos. Ou seja, as pessoas elas não imaginavam que se as florestas fossem exploradas e desmatadas sem controle, um dia elas poderiam vir a não existir mais. E esse pensamento ele perdurou por muito tempo ainda, principalmente porque a população naquela época ainda era pequena e as florestas eram abundantes em todo o mundo. Com o passar dos séculos e o aumento da população, foi necessário também um aumento das áreas para a produção de alimentos e o crescimento das cidades, o que ocasionou novamente o aumento na retirada de madeira e o aumento na degradação ambiental das regiões das florestas tropicais. Um outro fator que também foi de extrema importância e contribuiu para a exploração das áreas foi a vinda dos europeus para a região das florestas tropicais, através das grandes navegações no século XV. Esse evento ele causou a exploração das áreas das florestas ainda preservadas, que ocorriam na América, na África e na Oceania. E com a vinda dos europeus, eles iniciaram um processo de colonização e desmatamento que dura até hoje. Com o passar dos anos, ocorreu também o crescente aumento da degradação das florestas e a preocupação com o surgimento dos recursos naturais foi que se deu início no século XV as primeiras tentativas de se manejar a floresta de uma forma sustentável. Foi aí, pessoal, que se começou a usar o termo de sustentabilidade. Mas o que vem a ser a sustentabilidade? Sustentabilidade é utilizar os recursos de modo que a floresta possa continuar a existir e a fornecer os seus benefícios ao longo do tempo, preocupando-se com a manutenção da biodiversidade e de outros serviços proporcionados por esses ecossistemas. Porém, pessoal, a sustentabilidade ela não vigorou em todos os países do planeta, não. Ela vigorou mais na Europa, porque a Europa, como país desenvolvido, ela apresentava as florestas seriamente ameaçadas devido ao longo e histórico fato de exploração indiscriminada a que essas florestas estavam sendo submetidas. Nas regiões tropicais, no entanto, as florestas ainda eram vistas como um entrave ao desenvolvimento. Inclusive, o que ocasionou a muitos governos daquela época a incentivarem o desmatamento para que outras atividades fossem realizadas nas áreas de floresta e que também pudesse acontecer o crescimento das cidades. No Brasil, durante mais de 500 anos, uma boa parte das nossas florestas e outros ecossistemas tem dado espaço para o crescimento urbano, para a agricultura e para a pecuária. E um exemplo disso eu coloquei aqui, a cidade de Manaus, que é a cidade que apresenta o maior crescimento urbano nos últimos anos. Vocês podem ver aqui na imagem 1, ainda era possível observar vários pontos de área florestada dentro da cidade de Manaus. Já em 2010, principalmente na região central, não existem mais áreas de floresta.
E olha só, pessoal, uma coisa muito importante desse que tem que ser revisto nesse aumento do crescimento urbano da cidade de Manaus, é que a cidade ela fica no entorno da reserva Afonso Duque, que é uma das mais importantes reservas da floresta amazônica que tem na região amazônica. Ok? Aqui na terceira imagem vocês podem ver como aconteceu essa evolução. O tanto que foi desmatado na região urbana da cidade de Manaus. O corte seletivo das espécies florestais, sem a preocupação com o seu uso sustentável, ele colocou muitas espécies sob ameaça de extinção. E o que vem a ser o corte seletivo, pessoal? O corte seletivo é quando você corta apenas algumas espécies de árvores e você corta aquela de maior porte. Sem selecionar, no entanto, sem se preocupar, no entanto, se você vai deixar espécies dessa população para que eles possam vir futuramente a se desenvolver, a se reproduzir. Tá? E esse é um tipo de corte que não é muito indicado para as regiões de floresta. E alguns exemplos aqui de algumas espécies que sofreram com o corte seletivo. Na Mata Atlântica nós temos o pau-brasil, Cesalpinia ecinata, e a Araucária angustifolia. E na Amazônia, uma das espécies que mais sofreu com esse tipo de corte foi o mogno, que hoje em dia existem pouquíssimas árvores na nossa floresta. Aqui do lado tem uma imagem de cada uma dessas espécies mencionadas. Estima-se que atualmente restem cerca de 7% da cobertura original da Mata Atlântica, que é muito pouco, né? Considerando que essa floresta ela tinha cerca de 20% de toda a cobertura de floresta atlântica que ocorria em nosso país. E já a Amazônia, na floresta amazônica, as áreas ainda florestadas correspondem a 80% da sua cobertura original. E esses números, pessoal, indicam a necessidade de estudarmos mais as nossas florestas e adotarmos técnicas que visem a sua sustentabilidade. Aqui nós temos um mapa, tá, da Mata Atlântica. Em amarelo vocês podem ver como era a Mata Atlântica original, que era o bioma que cobria 20% do nosso território, de 15% a 20% do nosso território. E olha só, pessoal, em verde, o que resta da Mata Atlântica? Vocês podem ver que os maiores remanescentes de Mata Atlântica, eles se encontram ali na região sul e sudeste do Brasil, nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E dentre esses estados, o estado de Santa Catarina é o que apresenta o maior índice de desmatamento. Tá? E por que esses remanescentes florestais de Mata Atlântica, eles se localizam ali naquelas regiões? Olha só, pessoal, os maiores centros de pesquisa relacionados à Mata Atlântica, eles estão ali no Rio de Janeiro e São Paulo. E é devidamente a isso que nós encontramos, porque ali é onde ocorre a maior conservação desse bioma tão ameaçado. E uma das espécies bandeiras no processo de conservação da floresta atlântica é o mico-leão dourado, pessoal. E o que vem a ser espécie bandeira? São aquelas espécies que estão mais ameaçadas e que são utilizadas para chamar a atenção em relação à conservação. O mico-leão dourado, atualmente, só existem 1.000 indivíduos. E esses 1.000 indivíduos, eles estão restritos ali na Reserva Biológica do Poço das Antas e na Reserva Biológica da União. Ambas essas reservas localizadas ali naquele fragmento que ocorre no Rio de Janeiro, naquele fragmento de Mata Atlântica que ocorre no Rio de Janeiro. E aqui um mapa que mostra o desmatamento na Amazônia entre os anos de 2000 a 2005. Como vocês podem ver aí no ano de 2000, ainda tinha muitas áreas de floresta na Amazônia. Porém, com o passar dos anos, vocês podem ver aqui, ó, na região de Belém, como é que ficou a região de Belém. Ela perdeu quase 70% da sua cobertura vegetal. E aí na cidade de Manaus, que eu mostrei anteriormente para vocês, olha só, pessoal, também perdeu na região ali de Manaus, também houve uma grande perda da cobertura vegetal da floresta amazônica. Vamos falar agora dos recursos florestais e da sustentabilidade. E o que vem a ser os recursos florestais? Os recursos florestais são os elementos da floresta que são úteis ao homem ou que são utilizados pela humanidade conforme as suas necessidades. Quando a gente fala em recursos florestais, a gente já pensa logo na madeira. E é verdade, a madeira, durante muitos anos, ela ocupa um papel de destaque entre os recursos florestais e vem sendo utilizada para diversas finalidades há milênios. Porém, não é só a madeira que é considerada um recurso florestal. Na Amazônia, existem vários recursos florestais, chamados de recursos florestais não madeireiros. E exemplos desses recursos florestais são a resina, o cipó, o óleo, as sementes,
as plantas ornamentais, as plantas medicinais, os animais, bem como serviços sociais e ambientais, como reservas extrativistas, o sequestro de carbono, a conservação genética e outros benefícios oriundos da manutenção dessas florestas. E para que a utilização desses recursos não esgote a sua disponibilidade futura, é necessário compreender como eles ocorrem na natureza e adotar técnicas de uso e manejo adequadas, visando a sua oferta constante ao longo do tempo. E o que vem a ser essas técnicas de uso e manejo adequadas? O que vem a ser o termo manejo? Olha só, pessoal, o manejo florestal é uma das principais ferramentas que possibilita a manutenção da cobertura florestal natural, sendo, portanto, o fator decisivo para a inibição de usos da terra que impliquem em desflorestamentos e queimadas. Com o manejo, a gente pode evitar que muitas áreas da Amazônia sejam desmatadas ou então sofram com as queimadas. E o conceito de sustentabilidade dos recursos florestais, ele está intimamente relacionado ao próprio conceito de desenvolvimento sustentável. E o que vem a ser o desenvolvimento sustentável? É aquele em que as necessidades das populações atuais, elas são atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Vocês lembram do conceito de sustentabilidade, onde a gente deve preservar a floresta por um longo período de tempo, garantindo que essa floresta tenha capacidade de recuperar as suas funções e as suas características. E com isso, que ela dê continuidade ao seu processo vital e que nós possamos utilizar os seus recursos naturais por um longo período de tempo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, segundo essa organização, o homem ele deve promover o manejo, a conservação e o desenvolvimento sustentável de todos os tipos de recursos florestais e áreas florestadas e favorecer o seu múltiplo uso. Então, pessoal, para finalizar, o uso sustentável desses recursos é a única forma de assegurar a manutenção das florestas e a continuidade na obtenção dos benefícios gerados por esses ecossistemas.